Fala galera, mais dica de Excel e hoje a gente vai ver como remover duplicatas dentro da ferramenta, beleza? Aqui é o Lucas, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para todo vídeo que a gente postar você não perder e o YouTube te avisar que a gente postou um conteúdo novo de Excel ou VBA aqui no YouTube. E já de antemão, já deixa o teu like aí, porque se você deixar o teu like, o YouTube vai entender que esse vídeo é um vídeo relevante e vai conseguir entregá-lo para mais pessoas, beleza? A gente deixou o link da planilha aqui para você baixar, então se você quiser acompanhar essa aula com a gente na prática, é só você entrar aqui na descrição, fazer o download da planilha e acompanhar junto com a gente, beleza? Então, sem mais, vamos embora para o vídeo. Eu tenho aqui o recurso de remover duplicatas dentro do Excel. E para que ele serve? Sempre que a gente tiver alguns dados duplicados dentro das nossas tabelas, a gente pode usar esse recurso para facilitar a nossa vida e a gente não tem que ficar conferindo manualmente todos os recursos, todas as linhas das nossas tabelas dentro do Excel. Então a gente trouxe dois exemplos aqui para vocês. Primeiro é o seguinte, a gente trouxe aqui uma tabela que só tem uma coluna e depois a gente vai partir para uma tabela que tem mais de uma coluna para você entender os dois tipos de remoção de duplicatas que a gente pode ter dentro do Excel, beleza? Então, primeiro exemplo de remover duplicatas é o seguinte, eu tenho aqui o nome das pessoas e aí eu quero remover os dados duplicados aqui. Então, se você reparar, eu tenho aqui o nome e a frequência. O Lucas aparece duas vezes, ó, porque ele aparece aqui e aparece aqui. E a Karine, ela aparece duas vezes também. Ela aparece na linha 11 e na linha 12. Como que eu faço para remover os dados duplicados dessa tabela? Simples, eu vou selecionar aqui ó, a célula C4, beleza? E aí você não precisa selecionar com o mouse até o final aqui, ó, pressionar e arrastar. O que você pode fazer? Você pode chegar aqui na célula C4 e aí pressionar Ctrl Shift, seta para baixo. Que aí você vai até o final dessa tabela. Se essa tabela tivesse 1 milhão de linhas, você iria até ali 1 milhão tranquilamente. Beleza? Agora eu vou clicar aqui na guia dados. E depois que eu cliquei na guia dados, eu vou vir aqui, ó. Do lado de texto para colunas, tem um íconezinho em cima da validação de dados aqui, tá vendo? Ó? O remover duplicatas. Então eu vou clicar nesse cara. Beleza? E aí, ó, como que eu vou fazer? Repara só, isso aqui ó, eu selecionei a partir do Lucas, tá vendo? Então eu estou aqui com a coluna Lucas, mas não é a coluna nome. Então, quando você selecionar aqui ó, a partir do dado que você quer, você vai selecionar aqui ó, meus dados contêm cabeçalhos e vai deixar desmarcado. E aí repara, ele já pegou a seleção aqui ó, quando eu marco, ele considera o Lucas como cabeçalho e quando eu tiro aqui ó, ele não considera o Lucas como cabeçalho, beleza? Se você quiser isso fazer de outro jeito, você pode pegar a partir da coluna nome também, ó, e aí selecionar aqui para baixo, beleza? Então eu vou selecionar que nem eu fiz antes, show de bola, dados, remover duplicatas, meus dados não contêm cabeçalhos, porque eu quero contar o Lucas como se fosse um item que eu possivelmente queira remover, beleza? Vou marcar um OK. E aí o que acontece? Eu removi dois dados ó, dessa tabela, ou seja, removi uma Karine e um Lucas. E a partir de agora, a frequência do Lucas ele aparece uma vez, e aqui ele aparece uma vez também, todo mundo aparece uma vez, beleza? Show de bola? Então, isso é um jeito de remover as duplicatas. Agora, ó, como que eu vou fazer isso na prática? Eu venho aqui, uma coluna, ó. Vamos remover os produtos aqui, ó. Então, o que eu quero fazer? Eu quero chegar aqui, ó, venho no cabeçalho dessa tabela, vou só colocar a barra de fórmulas aqui, ó, para ficar bonitinho. Então, eu vim aqui em exibir, barra de fórmulas, e aí, ó, eu venho aqui no produto dessa tabela, e aí como é que eu faço para selecionar até o final? Ctrl Shift, seta para baixo, beleza, vou lá em dados, ó, e agora eu clico em remover duplicadas, beleza? Então, cliquei aqui em remover duplicadas. Agora, ó, repara, eu selecionei aqui meus dados contém cabeçalhos, beleza? Por quê? Porque a gente selecionou a partir do produto. Vou dar um OK. E aí o que acontece? De todos esses produtos que estavam aqui, desses 1000 produtos, 999, né? Só restaram 4 produtos exclusivos, ou seja, só tinha celular, notebook, tablet ou computador. Tranquilo? Agora a gente vai partir para uma segunda teoria, que é remover duplicatas com mais de uma coluna. Beleza? Então, o que é o remover duplicatas com mais de uma coluna? Se eu chegar aqui, ó, selecionar o produto só e remover os dados duplicados, o Excel me dá um aviso aqui, ó, e aí a gente vai ver basicamente o que a gente precisa fazer para remover os dados duplicados, beleza? Então eu vou vir aqui ó, na teoria 2, e aí eu tenho o nome da pessoa,
e o time. A partir de agora, se eu quiser remover duplicata nesses caras aqui, o que a gente vai ter que fazer aqui, tá? A gente vai ter que fazer o seguinte, se eu chegar aqui e falar para o Excel, olha só, eu tenho aqui o Lucas e o Flamengo uma vez, o Anderson e o Grêmio uma vez, o Pedro e o Internacional uma vez, José e Cruzeiro, Lucas e Flamengo aqui, ó, ele tá se repetindo, beleza? Então ao invés de 1, ele tá como 2 aqui. E aqui, ó, Angélica, Bruna, Karine, Vasco, Karine, Fluminense. Então o que era 2 antes não é mais 2, é 1. Por quê? Porque Karine e Vasco aqui é um registro, Karine e Fluminense um registro. O que eu tenho que ver agora? Eu tenho que ver quem tem o mesmo nome e o mesmo time. O Excel só vai remover quem tem tanto nome igual quanto time igual, que é o caso aqui, ó, de Lucas e Flamengo, Lucas e Flamengo. E aí como é que eu faço para selecionar e remover esses caras? Seleciono essas duas colunas, ó, então eu selecionei a partir de Lucas até Fluminense. Pego aqui em dados, remover duplicadas. Beleza? Repara só, vou contar aqui, ó, eu não estou selecionando o Lucas, ó, por quê? Porque eu estou considerando ele como cabeçalho. Então eu quero meus dados contêm cabeçalhos, eu vou desmarcar, ó, então meus dados não contêm cabeçalhos. Beleza? OK. E aí o que acontece? Um valor duplicado encontrado, ou seja, que era o Lucas e Flamengo aqui, ó. Então a partir de agora ele está como 1, beleza, eu removi os dois caras. E aí vamos voltar aqui, como que a gente vai fazer agora, ó, nesse uma coluna? Eu venho aqui, ó, e vou selecionar todo mundo. Como é que eu seleciono todo mundo? Eu vou vir aqui, ó, e aí eu posso fazer de um outro jeito. Eu posso selecionar só essa coluna C, beleza? Então eu selecionei essa coluna C aqui, ó, vou dar um Ctrl Shift, seta para baixo, e aí eu posso vir em dados, remover duplicadas. E aí o Excel ele me dá um aviso de remoção de duplicatas. Ele meio que está falando contigo assim, ó. O Microsoft Excel encontrou dados próximos à seleção. Esses dados não serão removidos porque você não os selecionou. O que você deseja fazer? Expandir a seleção ou continuar com a seleção atual? O que ele está falando? Ele está falando assim, ô mané, tá com uma tabela aí, e aí você selecionou só uma coluna dessa tabela. O que tu quer fazer? Quer que eu pegue a coluna do lado também, como se eu fizesse isso aqui, ou você quer manter só essa coluna C que você selecionou? Eu vou falar para o Excel, pô, beleza, errei. Ou você expande a seleção, ou seja, já que eu selecionei essa coluna, você pega a coluna do lado para mim também, por favor, ou continuar com a seleção atual, ou seja, só quero remover esses caras mesmo. Então eu vou selecionar aqui, ó, todo mundo de novo, Ctrl Shift, seta para baixo, dados, remover duplicadas, beleza, vou expandir a seleção, remover duplicadas, e aí, ó, repara, ele já selecionou a coluna C e D. Agora, ó, meus dados contêm cabeçalhos, porque a gente pegou a partir daqui, ó, do produto e valor. OK. E aí, ao invés de 994 valores, 995, ele removeu 61. Por quê? Por mais que os produtos sejam repetidos, os valores de venda eram diferentes. E ele só achou 61 registros com o mesmo produto e o mesmo valor de venda repetido. Fechado? Então, vou dar um OK aqui. E aí, o que eu vou fazer é, eu vou lá para bases agora, ó, para a gente colocar um pouquinho aqui como remover as duplicatas de uma planilha maior, certo? Então eu tenho aqui da coluna A até a coluna N, e aí como que eu vou fazer para remover os dados duplicados desse cara? Lembrando que ele só vai considerar dados duplicados quem tem mesma companhia aérea, código tipo linha, partida prevista, partida real e etc. Todas as colunas têm que estar iguais a outra linha. Então eu vou selecionar aqui, para selecionar a tabela inteira, atalho Ctrl T de tabela, beleza? E aí eu vou lá em dados, remover duplicadas. Meus dados contêm cabeçalhos? Sim, a gente selecionou todo mundo, ó, repara o nome das colunas aqui, ó, companhia aérea, código tipo linha, partida prevista. Vou dar um OK. E aí nessa tabela toda, ó, ele encontrou 446 valores duplicados. Repara que essa é uma tabela bem grande, tem 44.973 valores, então é uma tabela bem grande. E aí é comum você achar dados duplicados nesse nível aqui, a 400, 300 linhas duplicadas, quando você pega uma tabela desse jeito. Beleza? Então, vou dar um OK aqui e removemos as duplicadas dessa tabela. Tranquilo? Então, é isso. Espero que você tenha curtido demais o vídeo. Se você gostou, comenta aqui embaixo o que você achou. Deixa o teu like, se inscreve aí no canal, porque toda semana tem um vídeo de Excel e um vídeo de VBA aqui no nosso canal da Atuar. Fechado? Então é isso. Te aguardo no próximo vídeo. Um abraço.